Olá, Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anusim. Vamos considerar com você, que nos acompanha neste momento, os principais destaques de uma importante paraxá. E eu quero, para isso, convidar Shemuel para que nos coloque aí os principais destaques desta paraxá Metzorah. Paraxá Metzorah, após a discussão ao final da porção da semana passada a respeito de Tumá, resultante de animais mortos, a Paraxá Tazri, ela introduz a categoria de Tumá, emanando os seres humanos, começando com uma mulher dando à luz. O restante da porção vai descrever com riqueza de detalhes as várias e numerosas manifestações da doença chamada Tzará. Embora tenha sido traduzida erroneamente como lepra, essa doença de pele tem pouca semelhança com qualquer moléstia corporal transmitida através do contato normal. Ao contrário de Tzará, a manifestação física de uma punição enviada por Deus, primeiro pelo pecado de maledicência e outras transgressões, como no comportamento antissocial. Conhecida como Metzorah, a pessoa afligida por uma mancha parecida que se parece com Tzará na pele, está sujeita a uma série de exames por um Cohen, que declara o paciente Tahor ou Tami. Se for Tami, ele será isolado para fora do acampamento, como um castigo apropriado por alguém cuja língua infame fez com que pessoas se separassem uma das outras. Após descrever os vários tipos e as cores das manifestações dessas doenças na pele, na cabeça, na barba da pessoa, a discussão sobre as vestes contaminadas por Tzará. E a Paraxá vai continuar com a discussão, detalhando o processo de purificação de 3 das Metzorah. Misturada ou ministrada por um Cohen, que completa com imersões, com carbonote e a raspagem de todo o corpo. Esses são os principais destaques da Paraxá que vamos discutir aqui juntamente com vocês. Muito bem, você que está acostumado a acompanhar as abordagens das paraxotes no decorrer do ano, você já está acostumado aqui com a presença do Shemuel, né? Sempre falando, né? Sempre ocupando esse espaço. Ocupando o espaço, e hoje, de uma forma especial, nós temos Malahim, né, de Criciúma, Santa Catarina, participando conosco, e temos Azaria de Imperatriz no Maranhão, né? Companheiros, colaboradores aí que trabalham junto conosco aí na causa Bnei Anusim, tá? Então, contando com a participação de vocês, né, no comentário desta paraxá, vamos colocar aí um relampejo de luz, né? Um parecer, parecer aí para desenvolver aí toda a discussão, toda a pesquisa, né, que cada um estará fazendo aí no decorrer da semana, né? Concentrando aí o foco na paraxá e nos principais tópicos, né, deste assunto. Ô Ben, eu costumo analisar, estamos vivendo um ano eleitoral, né? E os candidatos, eles vão, ao invés de falar de sua proposta de governo, seu plano de governo, eles vão usar da maledicência, do lashon hará sobre o outro candidato, sobre a proposta do outro candidato. Hoje nós temos as redes sociais, que ela torna um instrumento muito propício para a propagação de... Eu não vou falar fake news, porque isso aí foi instrumentalizado, né, e politizado. Mas o falar mal, um comportamento antissocial, que é a questão dessa doença, da Tzará, dessas manifestações que implodiam na pele da pessoa, de que o Cohen, como dermatologista, ele afastava a pessoa do convívio social. Ou seja, a pessoa poderia ter sido acometida por uma falha de impressão da espiritualidade dela sobre o falar mal dos outros, o causar separação, o causar inimizade, ou até de um comportamento antissocial, de segregação, né? Essas separações, elas também causavam essa manifestação na pele das pessoas por um comportamento antissocial. Ou seja, né, Shemuel,
tentar desconstruir a outra pessoa Exato. para se promover. para se promover e estabelecer no lugar, né? Isso mesmo. Então nós temos que começar do seguinte princípio, né? Para nós construir o nosso caminho, para construir a nossa trajetória, para construir a nossa identidade, né? Para nos autoafirmar, nós não precisamos de desconstruir ninguém, né? Nós não precisamos de desconfigurar ninguém. E essa desconfiguração, essa descaracterização do outro indivíduo, no conceito dessa paraxá, trazia o princípio do indivíduo ser cometido com a lepra. A lepra. A lepra, né? E temos aqui nosso companheiro Malahim. Eu vejo, sabe, não, como o Samuel colocou, na questão política, mas vai muito além da política. Muito além. Vive-se no dia a dia, né? Sim. No dia a dia, as pessoas, elas buscam crescer, às vezes de forma financeira, não com honestidade, né? Mas falando coisas que não deve, levantando muitas vezes um falso testemunho contra uma pessoa, e às vezes prejudicando uma pessoa dentro do local de trabalho, né? Às vezes a pessoa trabalha dentro de uma empresa e a pessoa quer crescer, ela quer ser promovida, mas às vezes ela não tem condições para crescer, então ela busca outros métodos, né? Quer desconstruir. Fora do que seria legal, ela cresce, mas como diz, prejudicando outras pessoas. E a Torá vai punir, né? A Torá, na verdade, não deixava essa pessoa impune, né? impune. Ele pagava o preço, porque ela traz prejuízo para a pessoa, tanto, muitas vezes, materialmente falando, porque às vezes a pessoa perde o emprego, ele assume o lugar do outro, e às vezes a questão da moral também, né? E uma das coisas que a Torá sempre preservou é a questão da moral, né? Você falar de uma pessoa, você está destruindo aquela vida, aquela família, né? E às vezes não tem mais volta, né? São situações que não tem mais volta. É como diz um ditado que você pode colocar, você põe um prego numa tábua, você pode até tirar o prego, mas a marca fica. Então aquela marca vai ficar para frente, para sempre, né? Você não consegue eliminar as cicatrizes. Não consegue eliminar as cicatrizes. Então, a Torá já punia para que outros vissem isso como um exemplo, né? Não fizesse, porque o preço era caro. Sim. Custava muito, fisicamente a pessoa ficava num estado... Aquilo estourava na pele, na no pele, corpo, manifestava na pele. na alma. E como você disse que é muito mais abrangente do que a política, nesse momento nós falamos com pessoas que um grande nicho de pessoas são até comerciantes, né? Representantes de produtos, né? E muitas vezes a pessoa, para sobressair o produto dele, ele tem que descaracterizar o produto do outro, né? Dizer que o produto do outro não tem efeito, que não tem eficácia, entendeu? E que unicamente o dele é o que resolve a situação, quer dizer, não pode ser por aí, entendeu? Então, se o nosso produto é bom e nós confiamos nele, se a nossa posição é boa e nós confiamos nela, nos autoafirmamos sem a necessidade de desconstruir o outro. E há tempo para todos, né? Cada Exatamente. um tem o seu tempo, né? Sim. Às vezes aqui as pessoas querem subir muito rápido e também o tombo é muito rápido. E é a nossa relação a nível de comunidade, ao nível de convívio, né, nos preceitos da Torá, né, que nós temos que tomar um cuidado muito preciso com relação a isso para não cairmos na tentação de sermos contaminados com a lepra, né? Até de uma maneira imperceptível, né? Pela a falta de ética na relação com os nossos companheiros, com os nossos parceiros. A gente sempre fala, sabe, que a respeito da fatura, né? Tudo tem um preço, a pessoa vai pagar o preço. Tem um custo, tem um custo. Tem isso. Zaria? Como o nosso amado mestre Samuel colocou a política, você fez menção sobre o comércio, ele também fez uma menção sobre subir com pisando clareza, nas pessoas, com justiça. É uma subida que não se cai, mas se vai se subir pisando nas pessoas, se cai, né? Exato. Eu vou trazer aqui para o nosso lado religioso, para a nossa comunidade. Sim. Vamos falar um pouco do nosso povo.
Moisés, quando fugiu do Egito, Moisés se encontrou lá com Jetro, não tinha uma mulher judia para ele casar. Casou-se com a filha do Jetro. Viveu naquela terra, prosperou, amou seu sogro. Chegou o tempo da missão de resgatar os filhos de Israel, ele foi lá, tirou o povo. Mas no decorrer do tempo, houve aquela, como se diz, começou aquele Lashon Hará, que Moisés tinha casado com uma mulher que não era hebreia, que aquilo não estava certo, segundo as leis. Mas nós temos que entender que tem coisas que andam erradas até o seu momento exato de se consertar. Sim. Tem coisa que não está no momento exato de se consertar. Como, por exemplo, a Miriam tinha que entender que Moisés não poderia casar com a mulher judia porque ela não tinha chegado o tempo dele casar. E o próprio Eterno estava sabendo que Moisés tinha casado com a mulher errada, mas não tinha chegado o tempo de se consertar. Então nós temos que entender que às vezes na nossa comunidade tem coisa errada, que vai dar errado, que nós não podemos consertar. Por quê? Porque precisa de outros princípios para conserto. Tá? Precisa a hora para se consertar, precisa o financeiro para se consertar, precisa das pessoas para se consertar. Então nós temos que viver de alguma maneira alguma coisa errada porque não chegou o momento, né? Não é a hora de alguém chegar e dizer, olha, está errado. Sim, eu sei que está errado, mas eu não posso consertar. Olha, você não pode colocar uma toalha em cima da cadeira. Tudo bem, mas eu não tenho uma cadeira apropriada de uma sinagoga. Vamos esperar, ter paciência e nós vamos consertar. Então vamos cobrar menos e ajudar mais na nossa comunidade. Exato. Sabemos que está errado, sabemos. Sim. É gradativo, né, Rabi? Exato. E esse tipo de conversa de Miriam com Aharon é tipo aquele almoço de domingo, aquele encontro de família, que quando vai chegando no final da festa, começa a se considerar sobre o defeito de algum parente. A quantidade do vinho já ultrapassou um determinado limite, né? Começa a enxergar o comprimento da veste do indivíduo, o modelo da veste do indivíduo, o que ele falou durante a semana, o que ele está pensando, começa até a adivinhar, né? O que o outro lá está pensando, começa a deduzir. Exato. E aquela somativa de fatores que levam a uma consequência desastrosa. Boa, o vinho não era o vinho apropriado. Então essas coisas nós temos que evitar. Exato, porque dá o retorno. Era um diálogo familiar, estavam tratando de um comportamento conjugal de Moisés, estavam entre irmãos, mas de repente Hashem vai chamar os irmãos e falar, escuta, vocês estão falando de quem? Estão falando de Moisés, com quem eu falo face a face. Com vocês eu falo por sonhos e visões, mas esse de quem vocês estão falando contra, eu trato com ele pessoalmente, ele é humilde. Né? O próprio Moshe Ben Maimon ele vai usar desta fala contra a comunidade de Córdoba da Espanha, no momento em que eles não recebiam os judeus que haviam sido convertidos pelo islamismo e pelo cristianismo. Então, os judeus que não se submeteram a essas conversões, eles não admitiam de que esses judeus rezassem com eles no Yom Kippur. O pai de Moshe Ben Maimon mandou uma carta chamando a atenção dessa comunidade. Eles responderam ao pai dele com uma forma muito estúpida, mas então Moshe Ben Maimon ele entra com uma nova, uma forma de persuadir, de chamar a atenção, dizendo, escuta, vocês pensam serem melhores do que Moisés? São melhores do que Aharon? São melhores do que Isaías e Jeremias? Por que ele compara esses judeus a esses profetas? Moisés, ele foi falar mal de Israel para o próprio Deus, dizendo, eles não vão acreditar em você. Ah, é? Então põe a mão no teu manto. Saiu com lepra. Né? Quando Yeshayahu foi falar mal, e foi falar mal de Israel, falou, olha, eu não posso, porque eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. O que o anjo fez? Queimou a língua dele. Né? E o próprio Jeremias recebeu a missão de ter que destacar as falhas dos judeus e foi colocado no calabouço. Ou seja, se Moisés, o pai dos profetas, não foi o poupado, se Jeremias não foi o poupado, se Isaías não foi o poupado, ele diz assim, quem que vocês pensam que são em falar mal contra esses judeus
e foram convertidos à força. Vocês são melhores que Moisés? Então, nenhum de nós somos isentos, né, de proferir uma verdade que temos sobre o outro, de que isso pode se manifestar contra nós. A lei do retorno, de que o Senhor diz, ela acontece. E às vezes nos sentimos à vontade de falar, Senhor, viu a barba do Melahim que branqueou? Né? E desta introdução, nós nos encontramos falando de verdades, né, entre a nossa comunidade, entre a nossa família, entre amigos, falando mal do nosso trabalho, falando mal da nossa empresa, falando mal da nossa comunidade, falando mal do nosso país, da onde nós tiramos o sustento. O Lashon Hará não foi admitido pelos espias, que foram ver a terra, trouxeram más notícias da terra. Né? Então, nós temos que aprender a não proferir coisas más. Como foi dito, vai mais além ainda, vai mais além, Samuel. Às vezes as pessoas, elas têm uma visão e fazem uma abordagem negativa até da empresa onde ela está trabalhando. Ela tira o sustento. Que ela tira o sustento, onde aquela empresa precisa de ser próspera, para que regularmente você receba ali o teu salário, o teu pagamento, o seu prolabore, né, para sustentar a sua família. As pessoas amaldiçoam a empresa onde ele está trabalhando. Ele quer que o patrão dele se dê mal, né? Regrida, vai à falência, e ele não percebe que vem uma fatura, como disse o Melahim, muito bem colocado, vem uma fatura no endereço dele. Não vai no endereço do patrão essa fatura, vai no endereço dele, tá? E tem uma dívida a ser paga. Aí as pessoas ficam perguntando, mas o que está de errado comigo que as coisas não dão certo? Muitas vezes é o nosso comportamento, a nossa maneira de proceder, a maneira como nós avaliamos as coisas que traz esse retorno negativo e não deixa a nossa vida fluir. Precisamos nos libertar disso. E eu diria que isso muitas vezes gratuito. Gratuito, porque no caso dos espias, como o Samuel colocou, os espias falaram tão mal da terra, né, que o povo chorou a noite inteira. Exato. O povo chorou a noite inteira e depois Deus disse, bom, vocês estão chorando? Vocês não estão chorando ainda, vocês vão chorar um dia. O que é aquele choro ali? Vocês vão chorar de verdade. Chorar de verdade, depois, mais adiante, agora... E Melahim, você sabe que é um comportamento da nossa política, falar mal da própria terra. Né? Nós tínhamos representantes políticos, que foi até a presidência, que foi na França falar que 50% da população infantil passava fome. E ele fala deliberadamente que ia para fora mentir sobre o país. Né? Então a nossa política, num contexto geral, tanto de comportamento social como público, ela precisa ter esse cuidado porque a fatura vem. Mas é como a gente está falando, sabe? No caso dessa pessoa que você está fazendo a colocação, ele está buscando nada mais interesse próprio, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo isso, mas para buscar o seu próprio interesse. Exato. Muito bem, meus amigos, sobre estes assuntos que comentamos aqui, sobre muitos outros, será a pauta de comentário na abordagem desta paraxá. E não somente conosco, mas sendo colocada a apreciação do mais importante minyan da sua comunidade. Seja bem-vindo, continue sempre conosco e até o nosso próximo encontro. Lecha Dodi